Olá, eu me chamo Jéssica, eu sou egressa do PG Letras da UFMA, fiz parte da linha 3, Estudos Teóricos e Críticos em Literatura, e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa, né, que foi o resultado da minha pesquisa no mestrado, que se titula Múltiplas Vozes, um narrador, o jogo narrativo e a tirania do amor, de Cristóvão Tesa. A minha professora orientadora foi a professora Rita de Cássia. Bem, essa pesquisa, esse slide que eu trouxe hoje, né, na verdade é uma síntese daquilo que eu apresentei mesmo na minha defesa, certo? Então, devido ao tempo, eu vou tentar falar um pouco aqui sobre o que foi essa pesquisa no mestrado. Então, partindo primeiro da literatura contemporânea, né, porque o livro do Cristóvão Tesa foi publicado em 2018, e o que me ocorreu foi que o narrador, ele não é mais o mesmo, né? Da literatura clássica para contemporânea, certo? Então, nesse contexto, né, eu trouxe primeiro o que seria, né, essa literatura contemporânea, né? Esses movimentos de 1960 até os dias atuais. Então, uma das marcas da literatura contemporânea é justamente a pluralidade, né? A ruptura de como a ruptura da literatura tradicional para a literatura contemporânea, com espaços livres para vozes antes silenciadas e identidade literária provocativa e intensa. A obra, né, que eu escolhi estudar, esse livro do Cristóvão Tesa, né, foi um livro diferente do que ele já havia publicado antes, né? Ele já tem outros livros publicados depois desse, mas foi um diferente, porque geralmente as obras do Tesa, elas estão sempre muito ligadas a personagens que trabalham com a área de letras, tradutores, professores, escritores. E nesse livro eu tenho um personagem que é um economista. Então, realmente foi aí algo diferente para o Tesa trabalhar, certo? E o narrador, né, que foi o que me chamou mais atenção, nessa obra, né, ele toma partido dos personagens, ele investe no leitor. Ele é um narrador ambíguo, né, ele não tem interesse de defender o personagem, mas também julgá-lo como ele bem entender. Então ele vai escoltando ali o leitor para essa trama de reflexões, e mantém esse leitor cativo, certo? Que foi o que aconteceu comigo. O Cristóvão Tesa, né, eu conversei com ele, perguntei, né, a escolha desse narrador para essa obra. E ele me disse o seguinte: o narrador é uma voz essencial para mim, um organizador do mundo. Sinto que tenho de sair de mim mesmo quando escrevo, ver o mundo por um outro olhar, com o qual sinto algumas afinidades, mas não uma identificação total. Você disse bem, ele guia o olhar do leitor, puxa pelos detalhes, põe luz aqui e ali, sombra em outras áreas. É um processo, para mim, intuitivo. Então, partindo desse texto, né, que o Tesa trouxe, né, eu me perguntei, quem é o narrador contemporâneo? Então, na literatura mais tradicional, eu poderia dizer que esse narrador, ele não teria mais como bastar na literatura contemporânea. Ele teria que ser transformado, ele teria que ser diferente. Então eu trouxe, sim, da ruptura ao ensimesmamento, né? Que é o narrador que começou a tomar partido, que é um personagem mais diferenciado, né? Um sujeito diferenciado dentro da narrativa. Então, existe um novo narrador? De acordo com o Schollamer, ele diz assim: o narrador contemporâneo brasileiro tem a árdua tarefa de dar voz aos oprimidos pela sociedade. Assim, podemos observar que, desde a metade do século XX, escritores influenciados pelo meio tornavam seus narradores cada vez mais responsáveis em relação à realidade social. Com as grandes mudanças nos cenários político, econômico, social e cultural, houve uma preferência, e ainda há, de retratar sobre as consequências inumanas da miséria humana, do crime e da violência. Então, eu poderia citar aqui algumas obras de literatura contemporânea, como o livro do Bernardo de Carvalho, Nove Noites, né, que tem um narrador
dois narradores ali conversando entre si, mas não sabendo da existência um do outro, falando sobre situações diferentes em cada ponto de vista em que eles se inserem, escoltando ali o leitor também nesse sentido. O livro Torturado, do Itamar Vieira Júnior. A Michelle Veruns, que também tem um livro chamado O Rugido da Onça, né? O Som do Rugido da Onça, que a visão ali é parte de duas crianças indígenas, né? Que foram raptadas, né? Que foram raptadas para a Europa, enfim. Que são esses narradores, né? Que tem essa tarefa já mais árdua de dar voz àqueles que eram antes silenciados. Então, dessa forma, dada essa contextualização de transformação que passou o narrador desde o modernismo, compreendemos o porquê o narrador contemporâneo tem uma distinção do narrador tradicional, uma vez que o ambiente que o circunda também mudou. Assim, era necessária essa mudança dadas novas interpretações e concepções daquele que o cria. O autor extrai, absorve tudo aquilo que o cerca, pois aquilo que imagina não é um simples retrato da realidade, é uma reinterpretação, uma revisão. É o espetáculo da vida através do olhar interpretativo do artista, a interpretação artística da realidade. Essa citação, né, esse pedacinho de texto é do Coutinho, da Afrânio Coutinho. Então, na minha dissertação, os objetivos eram estudar o papel do narrador contemporâneo e seus desdobramentos a partir da obra A Tirania do Amor, e estudar o narrador dentro do espaço contemporâneo, evidenciando suas características por meio da discussão já realizada sobre a literatura contemporânea brasileira, investigar o ponto de vista e as vozes do texto, revisitando teorias do foco narrativo, polifonia e dialogismo, como meio de refletir a pluralidade do narrador no romance contemporâneo. Analisar o jogo narrativo estruturado pelo narrador na obra A Tirania do Amor e suas configurações, observando o desenvolvimento de suas perspectivas e vozes dentro do texto. Então, por que investigar foco narrativo e ponto de vista? Então, o meu objetivo, né, principal era revisitar essas teorias, dialogar ali com elas de alguma forma para poder entender esse narrador contemporâneo, né, compreender a questão de visão e posição, certo? Já que eles falam muito sobre isso mesmo, né, visão e posição, né, onde ele está, não quem ele é. E constatar a problemática envolvendo narradores e personagens e essas suas posições. Como eu disse, né, não observar quem é esse sujeito, esses sujeitos ainda que fictícios, quem são. Então, eu trouxe esse ponto também para se discutir na dissertação. Agora, em relação às vozes ficcionais, eu poderia dizer assim, será que seria ele que seria a solução para poder entender e compreender o novo narrador contemporâneo, esse narrador na contemporaneidade da literatura brasileira? Quem é a voz ou as vozes na narrativa? Então, eu trouxe teorias narrativistas, ao dialogismo e a polifonia de Mikhail Bakhtin. Então, eu queria só ler esse pedacinho de texto. Em um texto ficcional, somos apresentados a discursos enunciados feitos pelo narrador, que é o sujeito da enunciação, que não é o autor de fato, mas um ser de papel usado pelo autor real, uma voz ficcional. Né? Então, o narrador é uma voz ficcional. Assim, de acordo com Santos e Oliveira, haveria dois níveis de enunciação: um ficcional, da enunciação, e o outro não ficcional. No ficcional, podemos ter o narrador e no não ficcional, o autor real. O narrador, portanto, não é quem efetivamente escreve o livro. É possível, porém, que o narrador encene e simule a ação de escrever. A voz do narrador não é a voz do autor, apesar de poder haver entre elas muitas semelhanças de timbre, de intensidade, de sinuosidade, etc. O narrador é uma criação do autor. A voz do narrador é a ficção de uma voz. E aí, de acordo com Santos e Oliveira, que trouxeram essa explanação em relação às vozes e essa questão do enunciado e da enunciação, né? Quem é o sujeito do enunciado, quem é o sujeito da enunciação. E a partir daí foi que eu trouxe, né, essa visão, não de posição, mas de quem ele é, né? A voz que ecoa no livro não é a voz do autor, é a voz de quem? Então, que vozes o texto pode apresentar? Primeiro, um múltiplo diálogo, né? Então, nós vemos várias vozes ecoando dentro da obra. Tem a do narrador,
tem a do personagem, e aí, assim como o narrador, assim como o personagem, como sujeitos ficcionais, vão se desdobrando ali em outras vozes. Então, a voz do autor tem aquela voz do autor implícito, que é uma teoria do N. Buff, que está bem explicitada na dissertação, as camadas do eu, né, as várias pessoas que existem dentro do próprio sujeito ficcional, as vozes dos personagens e a voz do narrador ou narradores. As múltiplas vozes em um sujeito, existe essa possibilidade? Tesa diz assim: a voz dos outros já está presente na palavra antes mesmo que ela seja escrita no papel. Escrever é estabelecer desde o primeiro sopro alguma relação com uma voz intrusa. Pode ser um pacto de adesão, ou uma guerra sem tréguas, ou mais uma vez, como tudo na vida real, um gradiente de gradações e nuances infinitas. Então, assim, o que eu pude perceber durante a leitura da obra? Que existe um narrador, que existe um personagem, que ambos estão ali em um diálogo, né? Por isso que eu digo que, né, a questão da polifonia, vou já chegar nessa parte, nessa questão, que o narrador, ele traz, né? E ele como sujeito, um sujeito que se desdobra. E os personagens como sujeitos, né? Bem que na obra, né, que eu trabalhei, que eu estudei, é um personagem só, certo? Que tem ali a voz, né? E as outras vozes ali né, que são as outras personagens, são feitas de maneira muito, ainda que são, assim, ainda que seja um narrador em terceira pessoa, tem um personagem ali também que quase está em primeira pessoa, né? Que é o velho discurso direto livre, né? Que pode perceber no texto. E o narrador também utiliza a voz dos outros, né, ainda meio que subentendida. Elas estão fracas, digamos assim. Continuando, então, para conversar com essa obra e aí pensar na questão das vozes, eu trouxe a polifonia, que é a teoria do Bakhtin, certo? E eu vou ler aqui um pedacinho do que eu escrevi. Na polifonia, cada personagem, narrador ou elemento textual possui sua própria voz distintiva, com suas próprias crenças, valores e experiências. Essas vozes não estão subordinadas a uma voz autoritária ou dominante. Ao contrário, todas elas têm o poder de influenciar e serem influenciadas umas pelas outras. Assim, a polifonia reflete a complexidade da experiência humana, no qual diferentes pontos de vista e ideologias coexistem e se confrontam. Então, esse texto, esse pedacinho de texto que eu trouxe da dissertação, ela pode explanar bem aquela questão de que o narrador, ele não é só, e o narrador e as vozes ali, os personagens, elas não são vozes que estão ali sendo subordinadas a umas às outras, né? Como algo que fosse, que não tivesse uma intuição própria, digamos assim, né? Mas é parte do que daquilo que ela representa mesmo, né? Uma essência, certo? Então, ela pode ter essa sua ideologia, isso fundamentado na teoria do Mikhail Bakhtin sobre polifonia, certo? E aí, sobre dialogismo, né? Eu vou ler aqui rapidinho, tem dizendo assim: a relação dialogal entre personagens é com efeito desenvolvida ao ponto de incluir a relação entre o narrador e seus personagens. Então, desaparece a consciência autorial única e, em seu lugar, surge um narrador que conversa com seus personagens e torna-se ele próprio uma pluralidade de centros de consciência irredutíveis ao denominador comum. Isso segundo Riquet, em O Tempo da Narrativa do tomo 2. Então, essa é justamente a essência aqui do que eu posso dizer assim, do que gira em torno da dissertação, né? Essa questão do narrador que conversa com seus personagens e ele é a voz que representa, né, a agregadora, né, todas as outras, né, e a partir do diálogo com o outro, ela passa a existir. Então, pensando no narrador e essa questão do sujeito fictício, né, de acordo com Proust, né, que foi citado aqui por Eurídice Figueiredo, ele diz assim: a pessoa ela não é um bloco único, ela se compõe de várias pessoas superpostas.
É claro que pensamos, como pode ser algo que é ficcional? Como pode existir algo que não existe? E aí eu volto novamente lá nessa questão de polifonia, que aí o Bakhtin ele vai dizer, né? Todas elas têm o poder de influenciar e serem influenciadas umas pelas outras. Ela reflete a complexidade da experiência humana e no qual diferentes pontos de vista e ideologias coexistem e se confrontam. É como se fosse uma pessoa mesmo de carne e osso. Então, Cândido diz assim: a criação literária repousa sobre este paradoxo. E o problema da verossimilhança no romance depende desta possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação de fantasia, comunica a impressão da mais lídima verdade existencial. Portanto, o romance se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício. Né? A pessoa não é um bloco único, ela se compõe de várias pessoas superpostas. Então, se eu digo assim, o autor Cristóvão Tesa como uma pessoa que não é um ser único, individual, mas aquele que quando vai escrever, ele tem uma outra voz e ele vai criando outras vozes, então eu posso dizer que isso é a mais pura verdade, né? Então, a tirania do amor é o jogo narrativo. Né? Por que o jogo narrativo? Né? A tirania do amor é uma obra contemporânea. O contemporâneo aqui, nesse sentido, eu não trouxe mais como tempo, mas como algo experimental, certo? Então, obviamente, existiram outros autores, existiram é, autores e autoras que eles foram contemporâneos em seu tempo, né, na questão de experimento, de experiência mesmo, né, como diz Agamben Tempestivo. Né? Então, na obra temos a intertextualidade, a metalinguagem e esse experimento, né. No ponto de vista da voz dentro da obra, eu posso ver uma dupla enunciação, certo? Tanto do narrador quanto do personagem. Então, de pontos de vista que se entrelaçam, do narrador e do personagem, mas com um enredo centralizador. Primeira e terceira pessoa se confundem, né? Transparência que, né, traz essa transparência interior, de acordo com Paul Ricoeur. Na narração, as experiências do personagem trazem a questão do duplo enunciado e enunciação. Logo, de acordo com Riquet, a enunciação torna-se o discurso do narrador, enquanto o enunciado torna-se o discurso do personagem. A questão será então saber por que procedimentos narrativos especiais a narrativa se constitui em discurso de um narrador narrando o discurso de seus personagens, que acontece isso principalmente quando se fala de outros personagens que estão dentro da obra, né? A voz de Otávio, que é o nome do personagem principal, e a voz do narrador são independentes, né? E aí as vozes dos outros personagens dependem do narrador para a gente poder saber. E aí, como o Tesa falou lá no começo, né? Ele joga luz em um e sombra em outro. Às vezes você tá ali lendo aquela obra e aí você é condicionado e levado a acreditar no discurso apenas do personagem, né? Que o narrador tá ali trazendo, como se estivesse defendendo ele. Ou só mesmo dizendo que existe realmente alguém ali ou algo para poder tomar um partido, por exemplo, né? Na obra, o Otávio, né, está passando por um processo de separação. E aí ele, nessa crise, né, no trabalho, com a família, com os filhos, né, o narrador meio que te induz a ter mais afinidade, né, com o personagem principal. Bem, finalizando aqui, em relação ao foco, visão e posição, né, na obra, né, eu até me questionei, existe um foco, uma visão e uma posição? Sim, então, visão com base apenas no personagem principal, então foi um narrador oniscientizado, não totalmente, mas oniscientizado de certa forma. Existe uma escolha proposital dos ângulos a partir do protagonista e a crise dele, e uma duplicidade de posições, a do narrador e a do personagem, como eu já tinha dito, né? As vozes, então, ali do texto. Quem são os narradores e personagens a partir das vozes que tecem essa narrativa? Tem aqui um trechinho do livro, né? E eu vou ler aqui rapidinho. Eu não trabalho demais, ele pensou, contando as cabeças da fila diante dele. 3 agora, 2 inclinadas à esquerda, uma à direita. Eu simplesmente não tenho outro estado físico ou mental na vida. Viver é isso que eu faço, contar cabeças.
mas não sorriu, da ideia que lhe surgira como escape de humor. Estou perigosamente dispersivo, ou cortar cabeças, se eu tivesse no lugar da presidência da Price Savings, a qual nunca cheguei e jamais chegarei. E aí essa mistura, né, o discurso indireto livre, as vozes do narrador, a voz do personagem. Então, a tirania do amor é polifônico e dialógico à medida que o narrador ele cede o lugar da fala para Otávio, adentrando em parênteses itálicos no texto, que aparece o tempo todo dentro da obra. O próprio personagem tem vários desdobramentos como sujeito, e o narrador e personagem dialogam entre si com vozes entrelaçadas. E a voz do autor é implícita. Chegamos a essa conclusão de que também a voz do autor está ali dentro da narrativa de forma implícita. Não o autor empírico, mas um autor diferente, o diferenciado, que foi algo que ficou realmente como questionamento dentro da dissertação, né? Eu não pude conseguir chegar a todos os resolver tudo ali, todas as problemáticas que apareceram, né? Principalmente essa questão do desdobramento dos sujeitos e as vozes que estão ali presentes, né? Mas apenas do narrador. Então, quem são os narradores? Novamente, né? As vozes ficcionais, então, elas refletem a maneira que se constrói o outro. Ainda que os seres do mundo literário sejam abstratos, a função do narrador como voz condutora assimila aquilo que já é citado aqui. Ele próprio, uma pluralidade de centros de consciências irredutíveis a um denominador comum, que foi o que Riquet que falou, né? Tese afirma também: nossas palavras não são nossas, apenas. Nossas palavras não são nossas apenas. Elas nascem, vivem e morrem na fronteira do nosso mundo e do mundo alheio. Elas são respostas explícitas ou implícitas às palavras do outro. Elas só se iluminam no poderoso pano de fundo das mil vozes que nos rodeiam. Para finalizar, o caráter do narrador contemporâneo. Vou ler o que a Regina da Caustani fala sobre isso, né? Eles não pretendem passar a impressão de que são imparciais, estão envolvidos até a alma com a matéria narrada. E seu objetivo é nos envolver também, fazer com que nos comprometamos com seu ponto de vista, ou pelo menos que percebamos que sempre há um ponto de vista com o qual se comprometer, que é justamente o que acontece com esse narrador. Por isso se desdobram, se multiplicam, se escondem, exibindo o artifício da construção. Esses narradores confusos, indecisos ou obstinados, quando não abertamente mentirosos, estão aí nos convidando a tomar partido, que é o que a gente faz. Assim que o fazemos, nos exibem quem somos. Então, isso reflete até na própria construção do leitor, de si mesmo, né? De que exibir quem somos nós também, diante daquele livro e daquele ponto de partida que a gente toma em relação àquele personagem que você mais gostou. Então, o leitor interage com a leitura à medida que o narrador é não confiável, a narrativa acompanha uma ideologia, o jogo com a leitura, a identificação com os sujeitos, a identificação com os sujeitos ficcionais, o narrador tenta convencer o leitor a aderir à fala, à verdade do personagem principal. Eu acredito que seja por isso que ela fala sobre de exibir quem somos nós. Pois bem, né? Estudar o narrador da literatura contemporânea brasileira é encarar o fato de que muitas abordagens teóricas podem surgir. Com efeito, é necessário analisá-la à medida que se expande a pluralidade artística dentro da literatura. O estudo é parte dessa multiplicidade que o autor coloca ao seu narrador. Portanto, diante dos desdobramentos que o narrador contemporâneo se coloca, a necessidade desse estudo mostrou-se importante para futuras pesquisas, que é o que eu continuo fazendo, né? Estudando o narrador, as vozes e os sujeitos ficcionais. Muito obrigada pela participação, obrigada por assistir até aqui e tchau, tchau.